O tema Jesus e Zaqueu, ele é muito interessante, porque no mundo de provas e expiação, quando nós estamos em dificuldades, e a gente olha às vezes para o lado, uma pessoa que está em uma situação privilegiada, por mais que nós tenhamos equilíbrio e sejamos cristãos, a gente sente um pouco de incômodo quanto a isso. E às vezes até um pouco de inveja, e até critica aquelas pessoas que têm alguma riqueza no aspecto material, porque nós não estamos tão espiritualizados assim ainda. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, em uma das suas obras, ela diz que tem pessoas que são escravas do que têm, o apego muito forte às questões materiais, e tem pessoas que são escravas do que não têm. Ela não tem, mas ambiciona. E a doutrina espírita justamente vem trazer o esclarecimento, mostrando que, na verdade, nós recebemos talentos que Deus nos dá, pode ser inteligência, a riqueza material, o poder, e nós temos que prestar contas disso. Então, essa palestra, Jesus e Zaqueu, que nós preparamos, ela aborda esse tema, onde o assunto a ser estudado é a responsabilidade da administração dos bens que recebemos, a riqueza material, poder, saúde, beleza, física, inteligência, porque está tudo dentro de um programa reencarnatório, que nós abraçamos no mundo espiritual. Nós vamos ser espíritos puros algum dia, e vamos galgando gradativamente os degraus da moral e da inteligência. Em cada nova etapa reencarnatória, a gente avança em algum segmento, em algum aspecto. Se nós avançamos muito na inteligência, Deus nos coloca numa situação na próxima reencarnação para desenvolver um pouco mais o sentimento, para não haver o desequilíbrio. E todos nós, sem exceção, teremos que passar por várias experiências para sentir, inclusive, a necessidade, compreender bem a prova da riqueza e a prova da pobreza. Todos nós, sem exceção, porque não existem privilegiados. Deus não escolhe este ou aquele, não. Nós, com os nossos mentores na erraticidade, no mundo espiritual, definimos um programa conforme a nossa necessidade evolutiva, que não é exatamente aquilo que hoje, reencarnado, nós entendemos como necessário, porque nós temos uma visão muito imediatista do mundo. Então nós vamos evoluindo desde a pré-história, gradativamente, despindo a nossa animalidade, os nossos instintos inferiores. Cada vez que passa, cada novo mergulho na carne, nova encarnação, nós melhoramos muito. Por isso que nós não recordamos as nossas encarnações passadas. Seria muito chocante, no intervalo de 150 anos ou 200 anos, entre uma encarnação e outra, a gente vê quem nós fomos. Eu era isso? Pois é, então é bom não lembrar mesmo. Olhar para frente. Deus nos dá uma chance de recomeçar. Esquece o passado e siga daqui para frente, melhorando sempre. No mundo espiritual, então, que são cidades organizadas, onde nós nos encontrávamos antes dessa reencarnação, porque se nós temos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos mais de 20 bilhões de espíritos encarnados na erraticidade. Então nós ficamos mais tempo no mundo espiritual do que aqui encarnados. Então lá nós estudamos, trabalhamos, nos preparando para um novo mergulho na carne, a nova reencarnação. E conversamos com os nossos mentores e concordamos com o programa que hoje nós estamos vivenciando. Não é um programa imposto pelo nível evolutivo que nós aqui reunidos nos encontramos. Nós sabemos das nossas limitações, mas olha para o lado, olha para a humanidade. Nós podemos dizer que avançamos muito em relação à população humana. Já acendemos um pouco mais a luz do esclarecimento. O que a doutrina espírita nos traz, além desse esclarecimento, é chamar a atenção para a importância de nós não perdermos essa oportunidade, essa bênção que nós recebemos e já visualizar a luz, a ponto de nós compreendermos a importância dessa reencarnação e aproveitá-la muito bem. Então, nesse mecanismo reencarnatório, nós vamos galgando esses degraus, etapa por etapa, não existem saltos muito grandes. Geralmente, na encarnação, se a gente avança 5 degraus evolutivos, às vezes recua 2,
é uma questão de acomodação, depois recomeçamos outra vez, porque quando a gente vai estudando, abrindo a nossa visão espiritual, a gente vê coisas maravilhosas através das obras, mas nós estamos com pés no barro, nós temos as nossas limitações. Podemos aspirar a sermos pessoas muito boas, mas na nossa retaguarda aqui, as nossas mazelas morais nos puxam para baixo. Então nós temos que ter muita disciplina, muita força de vontade. E entre as provas que nós passamos, existe a prova da riqueza. As pessoas podem dizer, nossa, mas eu faço aquela fé na loteria, doido para ganhar na loteria esportiva lá, os pontinhos, os milhõezinhos, queria comprar uma fazenda, uma casa nova, porque a nossa visão é muito imediatista, é local, no momento. Então a gente pensa resolver os problemas, esquecendo-se que, às vezes, o dinheiro, a riqueza, o poder, nos coloca em uma situação muito difícil. Por isso, uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza, pela facilidade que ela proporciona. A pessoa se esquece às vezes dos amigos, dos parentes, se isola e às vezes derrapa para os vícios. Esse é o problema da prova da riqueza. Não que a prova da pobreza seja fácil, mas a prova da pobreza, a pessoa não se compromete tanto quanto a prova da riqueza se a pessoa seguir por um caminho equivocado. No Evangelho de Marcos, tem um diálogo de Jesus com um jovem mancebo muito rico, um jovem que qualquer pai ficaria feliz de ter como filho, um jovem que já tinha correto, bom, honesto, e vai procurar Jesus, e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, lendo-lhe a alma, diz, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele responde, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então um jovem bom, que correto, honesto, quem não quer ter um filho assim tão correto, honesto, trabalhador? Mas Jesus, devassando a sua alma, sabia que ele já tinha chegado num degrau evolutivo, que poderia avançar mais, ir além da situação que ele se encontrava, que ele estava parado achando que tinha cumprido todas essas virtudes e já não precisava mais evoluir. E o mestre lhe diz então, e lhe coloca um paradigma, coloca um projeto difícil de ser resolvido, mostrando que ele ainda tinha suas limitações. Diz então Jesus, falta-lhe uma coisa. Olha, muitas coisas ele já tinha, faltava-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso o jovem ficou abatido, afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Olha, o mestre viu a limitação dele, como nós temos as nossas limitações. Vai, vende tudo e siga-me. Ele não estava preparado para isso ainda naquela encarnação, embora tivesse já muitas virtudes adquiridas. Jesus então coloca esse ensinamento que está no Evangelho de Lucas, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que Jesus não falou um camelo passar por uma agulha, isso aí foi problema de traduções. Uma corda passar numa agulha seria o mais correto, uma corda de pelo de camelo, por exemplo. Mas mostrando a dificuldade. Então, se Jesus diz isso, o nosso mestre fala que a prova da riqueza ela é difícil, nós vamos dizer que é fácil? Não. Jesus é o Espírito puro, governador espiritual da terra. Quando ele chama a atenção da riqueza, da dificuldade, é porque é difícil mesmo. É muito difícil a prova da riqueza. A pessoa ter sucesso na prova da riqueza. Mas os apóstolos que seguiam Jesus tinham dificuldade de entender a natureza, o espírito da mensagem do mestre. E passaram achando, então, quem é rico vai para o inferno, vai para um lugar ruim. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que era difícil, não que todas as pessoas iriam fracassar. E havia tanta desavença entre os apóstolos, que qualquer um que tivesse mais do que 2 mudas de roupa, já era execrado, já era condenado, não podia, tinha que ficar pobre. E não foi isso que o mestre disse. Mas Jesus, como o grande pedagogo, ele aguardava um momento propício para ensinar aos apóstolos. Então,
a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. Jesus tinha paciência, e é interessante que ao invés de ele explicar em detalhe para os apóstolos, ele não. Ele queria que esse ensinamento ficasse consagrado para a posteridade. Não fossem só palavras, fosse um ensinamento que ficasse gravado. Porque se os apóstolos, que eram almas evoluídas, não tinham condição de compreender a natureza da sua mensagem, que dirão os demais espíritos como nós e muitos outros atrasados? Então ele fez questão de mostrar o exemplo prático. Então ele vai visitar um determinado cidadão em Jericó, que é uma cidade que fica ali na Judéia. Nós temos no norte de Israel um mar de água doce, é o mar da Galileia. O Rio Jordão desce do norte de Israel para o sul de Israel até o Mar Morto. Hoje esse rio já não atinge mais o Mar Morto, ele já está um pouco seco até na região de Jericó, mas naquela época corria o rio até Jericó. Jesus vai ao encontro de Zaqueu, que é objeto do estudo dessa noite. E Zaqueu, além de ser rico, era um publicano, era a pessoa que fazia coleta de impostos, e os judeus odiavam pagar esse imposto. Então, quem fosse publicano era tido como um pecador, um impuro. Então, duas coisas os judeus não gostariam. Os apóstolos viriam por ser rico e por ser cobrador de impostos. E Jesus vai conversar com ele. Mas por que Jesus foi ao encontro de Zaqueu? Pelas virtudes que Zaqueu possuía, embora rico e coletor de impostos. Zaqueu era solidário com a dor humana e tinha espírito de justiça. Era uma pessoa humilde, havia superado a prova da riqueza e dedicava a caridade, o amor ao próximo. Então, não era a riqueza que fascinava o Zaqueu, era um espírito evoluído. Tem pessoas, como Joana de Ângeles disse, nas suas obras, que são escravas do que não tem, e outras são escravas do que tem. Zaqueu tinha e não era escravo dos bens materiais. Você vai ter pessoas, muitas vezes você pode encontrar pessoas ricas, simples, e pessoas pobres, arrogantes. Nesses 40 anos de trabalho no movimento espírita, tenho visto de tudo, porque o dinheiro, ele é neutro. O dinheiro, ele pode ter um uso bom ou um uso ruim. Zaqueu era casado, mas a mulher dele era muito fútil. Ele tinha um filho perdulário, que vivia em festas porque o pai era rico. Então Zaqueu era uma pessoa infeliz, mas tinha um coração muito bom e ajudava todas as pessoas. Recebia os amigos, mas os amigos que ele tinha do aspecto social iam por conveniência, interesse apenas, porque Zaqueu era uma pessoa rica, não era amizade sincera. Então Zaqueu se sentia sozinho. E aquelas pessoas que trabalhavam para ele, os serviçais, conheciam o coração de Zaqueu. E um deles vai conversar com Zaqueu sobre Jesus. E fala: Senhor, o mestre Galileu é um profeta, vai estar vindo a Jericó. Ele tem feito curas, ele tem a palavra de redenção, ele é o Messias. Zaqueu fica impressionado e deseja então encontrar Jesus, trazer aquela paz que ele tanto buscava na sua existência. No Evangelho de Lucas diz o seguinte: e tendo entrado na cidade, Jesus atravessa Jericó e via nela um homem chamado Zaqueu, e era um dos principais entre os publicanos, uma pessoa rica. Ele era o chefe dos coletores de impostos. Zaqueu procurava ver Jesus para saber quem era, e não podia conseguir por causa de muita gente, porque era de pequena estatura. Então Zaqueu era um senhor já de idade e era baixinho, tá? E no meio daquela multidão, ele não conseguia enxergar Jesus, mas era um homem muito inteligente, um homem muito culto. Então ele viu que a multidão estava seguindo em determinada direção, para o centro da cidadezinha, era a praça, e ele corre, dá uma volta e fica na frente da multidão e sobe em cima de uma árvore, chamada sicômoro. É um tipo de figueira selvagem, mas é uma árvore mais forte. Então ele correu e ficou aguardando Jesus chegar, Jesus passar naquele local. E quando Jesus chegou aquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Zaqueu desceu com pressa e recebeu com toda alegria, porque Zaqueu era discriminado.
os judeus mais ortodoxos, religiosos, não conversavam com Zaqueu, porque ele considerava uma pessoa impura, um pecador, então não se aproximavam dele. Então ele se sentia marginalizado, rico, mas marginalizado pela sociedade local. E Jesus, que era admirado por todos, ia visitá-lo na casa dele. Então para Zaqueu foi uma grande alegria. O próprio Simão Pedro, que era o braço direito de Jesus, refletindo intimamente, disse: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Olha, quando Jesus vai para a Judéia, ele já estava quase 2 anos ou mais, um pouco, pregando na Galiléia. Jesus ficava na casa da sogra de Pedro, ali em Cafarnaum, contato direto com Pedro, Pedro acompanhando Jesus em todas as palestras, 2 anos, e ainda assim Pedro não compreendia o espírito da mensagem de Jesus, e fala: mas Jesus vai visitar um rico, rico é pecador, um publicano, era uma profissão, ele trabalhava, o coletor de impostos era uma profissão que era tipo que os romanos faziam para a coleta de impostos. Ele fazia um leilão daquela posição, a pessoa conquistava, cobrava o dinheiro dos impostos, entregava uma parte para o romano, outra parte para a administração da cidade. Todos nós pagamos imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. Mas os judeus não gostavam de pagar, que achavam que era muito, e via então Zaqueu com discriminação. E o povo então, falando muito mais, e vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido hospedar-se na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagarei quadruplicado. Olha, Zaqueu era bom e honesto, ele jamais teria feito qualquer coisa de errado, mas para não deixar dúvidas, se alguém se acha que foi prejudicado, eu recompenso. Eu não quero ter nenhuma discórdia com ninguém, um homem bom com coração bom, jamais Zaqueu teria feito qualquer coisa de errado. E por que Zaqueu falou dessa maneira? No Êxodo, que é o que os judeus seguiam na época, né? A restituição quádrupla devia ser feita em caso de roubo, mas tratando-se de simples fraude, o Levítico mandava restituir a importância crescida de 20%. Então Zaqueu foi muito mais além do que as leis judaicas da época diziam para ressarcir. Ele foi além, 4 vezes mais. E Jesus diz então: hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Jesus sabia que Zaqueu não tinha feito nada de errado. Mas se o povo achava que ele tinha feito alguma coisa errada, Jesus usou Zaqueu como exemplo. Olha, se fazia, não interessa, não é isso fundamental. O importante é que ele mudou o seu comportamento, como uma prova mostrando que todos nós, a qualquer momento, podemos mudar o nosso comportamento. É sintomático, eu decido ser uma pessoa diferente. Se antes eu vivia com a cara amarrada, eu posso passar a sorrir. Se eu não era gentil, eu posso passar a ser uma pessoa gentil. Então, ou seja, é a decisão íntima de cada um, que a todo momento nós podemos modificar a nossa conduta, e Jesus usou o Zaqueu como exemplo para os demais, para que compreendessem que eles poderiam modificar também o exemplo deles. No livro Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 23, fala muito bem de Zaqueu. Ele diz assim, o servo bom é o nome da mensagem de André Luiz, pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do saudoso Chico Xavier, onde explica a diferença que Jesus com Zaqueu. Porque Zaqueu procurava empregar o dinheiro de modo que representasse benefício para todos. Ele tirava alguma coisa para ele, mas tinha várias fazendas, abrigava as pessoas necessitadas, as pessoas que eram espoliadas pelos romanos, injustiçados, iam até Zaqueu, Zaqueu arrumava emprego, orientava, então dava um fim nobre ao dinheiro. O dinheiro pode servir para os vícios, mas pode servir para coisas boas. Imagina construir uma fábrica, gerar emprego, hospitais que vai atender as pessoas, creches, ou seja, o dinheiro ele é útil, desde que tenha um fim correto nas mãos corretas. Mas não era só Pedro que não entendia.
Dois apóstolos de Jesus também, Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Eles não concordavam com Jesus indo na casa de Zaqueu. Não tinham compreendido também. Porque tamanha aprovação a um rico mesquinho? A riqueza não era condenada pelo evangelho do reino? Essa é a interpretação. Mas eu digo a vocês, até hoje, ainda, parte expressiva da nossa sociedade também pensa dessa maneira. Se é rico, é pecador. É aquela visão equivocada que está na nossa mente através dos séculos, sem compreender a pureza, o espírito da mensagem de Jesus sobre isso. E Jesus então conversa com eles. Amigos de todos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados, que quer dizer felizes, também os que consagram as suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas, ou seja, gestão, a administração dos bens. É isso que é realmente importante, porque riqueza não é apenas questão material. Quanto a quem venderia a sua visão? Você doar os olhos, por quanto eu venderia os meus 2 olhos, as minhas 2 pernas, meus 2 braços? O dinheiro nenhum do mundo. Então nós somos ricos de termos um corpo físico. Então vamos pensar que tem muitas pessoas ricas materialmente, mas dariam tudo para poder enxergar, tudo para poder caminhar e andar com as 2 pernas. Então nós temos que aprender a compreender as riquezas que Deus nos deu. A saúde física, muitas vezes debilitada ou não, mas muito melhor que muitas pessoas que estão aí em hospitais muito deficientes. Foi então que Jesus, com todos reunidos, contou a formosa parábola dos talentos, e pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Olha, recebeu um elogio desse de Jesus, Espírito puro. Bem-aventurado é você, servo bom e fiel. Que honra! Zaqueu recebeu isso na frente dos apóstolos e serviu para toda a humanidade na sequência dos séculos. Compreendemos a importância dessa mensagem de Jesus. E ali, Jesus fala então da parábola dos talentos. E essa parábola refere-se à responsabilidade na multiplicação dos bens recebidos. Basicamente, conforme está no Evangelho de Mateus, um senhor, essa parábola é uma história com fundo moral. Ele deu 1 talento para um funcionário, 2 talentos para outro e 5 para outro. Depois de um tempo ele voltou, o que recebeu 5 tinha 10, multiplicou os talentos. O que tinha 2 recebeu 4, multiplicou também, conseguiu fazer valer o dinheiro dele. O que recebeu 1, escondeu, guardou, quando o senhor chegou ele devolveu 1. Não fez nada desse talento. Ou seja, aquele que recebeu 1 não soube fazer a gestão dos bens recebidos. E por talento, aqui se refere à parábola de dinheiro, mas significa tudo que a gente recebe na vida. A nossa inteligência, a nossa capacidade de falar, as questões materiais, os cargos que a gente tem, a família, são talentos que nós recebemos. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? Alguém que tem uma família, o marido com a esposa, é o talento daquela família. Ele trata aquela família com respeito, com carinho, com proteção, e a esposa, que recebe também o marido e os filhos. É o talento que ela recebe. O que ela está fazendo com essa riqueza que Deus colocou nas mãos dela? É a profissão, é o trabalho. Então nós recebemos uma série de talentos programados de acordo com o mundo espiritual antes de reencarnarmos. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? A gestão dos talentos. Zaqueu, então, já cristão, concebe carta de divórcio à sua esposa, reparte os bens com os filhos necessitados, indo morar em Jerusalém. A antiga propriedade é cedida para agricultores desvalidos que haviam sido espoliados pelos romanos. Está no livro Encontros com Jesus, psicografado por Alice Neves, ditado pelo Ivone Pereira, mais espírito. Ela como espírito ditou essa mensagem, muito bonito. Zaqueu acompanha o grupo da Judéia até Jerusalém, até o martírio de Jesus. Mas ele fica lá em Jerusalém, ele compra uma casa em Jerusalém e fica morando em Jerusalém. Inclusive, essa última ceia da Páscoa foi na casa de Zaqueu.
ele abrigou Jesus. Ele não estava aí nessa noite, que tinha um compromisso do templo, mas foi nessa casa que esteve a última ceia de Jesus, quando ainda estava encarnado. Em outra obra, Ressurreição em Vida, do espírito Lev Tolstói, foi um romancista russo muito bom, e ele depois, como espírito, editou várias obras com Ivone Pereira Franco, quando Ivone Pereira Franco estava encarnada. E nessa obra, conta que Leão Tolstói encontrou Zaqueu no mundo espiritual. Ele estava andando, aí viu um baixinho, parecido um judeu com a roda de jeito, ele se chegou, e lá Zaqueu se identificou com ele e conversou com ele. Zaqueu na forma espiritual, nós como desencarnamos, nós temos a forma espiritual da nossa última encarnação, mas conforme for o nível evolutivo, a gente pode mudar para outras encarnações. O caso de Zaqueu, espírito, ele estava naquele momento, ele estava com a forma de Zaqueu quando habitava a Judéia. Diz Zaqueu para Tolstói: Zaqueu confirmou que ele distribuiu todos os bens e recursos financeiros, uma parte doou aos pobres, outra parte à família, e quanto às propriedades rurais, ele as doou para os camponeses mais necessitados. Fizera-se errante para acompanhar os discípulos, ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas com o Senhor, e entretivera com eles antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Então ele foi até Cafarnaum, onde teve, na Galiléia, onde teve aquela gloriosa ascensão de Jesus. Zaqueu permaneceu seguindo as pregações dos apóstolos e ajudando os desvalidos, sempre que possível, até que soube da presença de Paulo em Jerusalém, antigo rabino, agora convertido ao cristianismo. Vocês lembram que Paulo era Saulo, era sacerdote do templo, perseguindo os cristãos, e depois nas portas de Damasco ele se converte ao cristianismo. Ele fica um tempo, vários anos, no oásis, e depois vai para Jerusalém encontrar Pedro. Então lá ele encontra o nosso Zaqueu. Paulo recebeu Zaqueu e esse sentiu-se à vontade de pedir orientação a ele. Sensibilizado com a narrativa do apóstolo sobre seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, afirmou: daquele dia em diante tudo se modificou em minha vida, nunca mais deixei Paulo até hoje. Porque Paulo sempre foi enérgico, ele tinha o cristianismo puro, conforme Jesus nos trouxe, porque na época o judaísmo estava muito misturado com o cristianismo. A igreja de Jerusalém usava muitos, quase que rituais judaicos, e Paulo seguiu a vertente de um cristianismo realmente mais puro, conforme é a mensagem de Jesus. Diz Paulo a Zaqueu: não se limite à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. Todo conhecimento espírita, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ele deve ser colocado em prática. Não vamos repetir os antigos rituais e outras encarnações. Quando nós frequentávamos templos religiosos, ouvíamos, entrava por um ouvido e saía por outro. Não. Espiritismo é um novo estilo de vida. É abraçar a doutrina e realmente querer ser uma pessoa diferente, no aspecto moral, no aspecto intelectual, estudar, buscar realmente vivenciar dentro das limitações, sem fanatismo religioso, a doutrina do Cristo. Diz então Paulo: Jesus precisará de trabalhadores enérgicos, ágeis para 1001 peripécias de boa vontade, para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o seu amor por eles, servindo aos irmãos que sofrem. Nunca a humanidade necessitou tanto de orientação. Se nós abrimos um pouco mais os nossos olhos e temos uma conduta mais digna, mais equilibrada, mais serena, vamos tentar influenciar as pessoas em nossa volta.